Sr. Presidente, começo por cumprimentar os Srs. Ministros, Sr. Ministro do Ambiente e Sr. Ministro da Administração Interna e os Srs. Secretários de Estado que o acompanham. Sr. Ministro, Srs. Ministros, aliás, se me permite, neste caso até mais para o Sr. Ministro do Ambiente, julgo que todos nós concordamos que a questão da Torre Bela é um ato ignóbil, inclassificável, que a todos choca e até o setor da caça se veio mostrar chocado e foi condenado por todos, pelo mundo rural no seu geral e por todos os setores e até por todas as forças políticas. Portanto, parece-me que não é essa a questão que temos aqui a discutir de tal forma, e ela é unânime entre todos nós, e eu própria me pronunciei sobre isso e fiquei estupefacta e horrorizada com aquelas imagens. Mas para além do horror das imagens, parece-me que temos de ir àquilo que são os factos mais relevantes. Nomeadamente, há uma questão que tem a ver aqui com o CEPNA e depois a posterior fiscalização e a posterior encaminhamento para denúncia e um eventual processo de crime, a haver factos criminosos, e que tem a ver precisamente com a falta de condições e de capacidade para haver uma ação preventiva, que aliás é uma das coisas que o PSD chama imensas vezes a atenção relativamente à questão das forças de segurança, onde se aplica aqui também no caso do CEPNA, que é haver sempre reações reativas e raramente haver ações preventivas e normalmente sempre pela mesma razão, por falta de condições de capacidade de pessoal, portanto falta de meios em termos muito gerais, que é sempre aquilo que nos é dito, quer por parte, neste caso, e estava a dirigir ao Sr. Ministro da Administração Interna, por causa da questão do CEPNA e da GNR, mas também a mesma coisa nos veio dizer o ICNF, que não tem condições de fiscalização e, portanto, essa é a primeira questão que tem que nos congregar para aquilo que aconteceu na Torre Bela. Dito isto, nós também ouvimos, e muita coisa foi falada e discutida, e acima de tudo parece-me que muito ruído se tentou criar à volta desta situação. E tentou-se fazer uma coisa que ao PSD sempre repugnou, que foi confundi-la com aquilo que são os atos venatórios normais. E a casa todos concordamos, todos, agora estou a dirigir-me ao Sr. Ministro, quando digo este todos, porque daquilo que ouvi o Sr. Ministro falar sobre esta matéria, sempre a defendeu como uma forma até de preservação, de manter a biodiversidade, dos territórios, principalmente os do interior, também terem uma economia circular, serem preservados, gerar atividade económica, mas sempre com o fito da sustentabilidade. Ora, essa não é a questão da Torre Bela, porque a Torre Bela tem aqui uma situação, e era aqui que eu acho que temos que nos centrar na questão da Torre Bela. A Torre Bela é uma questão muito à parte daquilo que é a nossa opinião sobre caça e daquilo que o Sr. Ministro aqui anunciou na fase inicial de reunião no dia 20 de janeiro com o setor da caça e propõe uma série de alterações, que aliás até muitas delas, como sabe, vêm sugeridas pelo próprio setor da caça. A questão aqui é outra. A questão é que houve necessidade, por causa de um parque fotovoltaico, de eliminar o efetivo de uma herdade que tem uma zona de caça turística associada, vedada. E também, Sr. Ministro, e depois gostava que nos comentasse isso, as espécies que estavam dentro daquela herdade morada, a segunda maior da Península Ibérica, uma das maiores da Europa, era necessário afastar aquele efetivo porque ele não podia misturar-se com aquilo que é as espécies selvagens e são já criados para os fins de caça. No entanto, é ou não verdade que uma das condições para a licença da central fotovoltaica era ou não a redução daquele efetivo? Porque nós aqui entramos num circuito fechado que é bom que seja explicado e que todos percebamos o que realmente se passou na Torre Bela. Havia ou não havia a necessidade para se instalar aquela central fotovoltaica de 775 hectares, se não estou em erro, de reduzir aquele efetivo? Portanto, era necessário matar aqueles animais, como sendo uma das condições. E, portanto, gostava de comentar se é assim ou não. Agora, aquela que foi a solução encontrada, a todos repugna profundamente. Devia ter sido de uma ou outra forma, a ser assim e nunca desta forma. Também outra coisa, Sr. Ministro, que não posso deixar de lhe perguntar. É ou não verdade que era necessário também proceder ao abate daqueles sobreiros todos, daqueles sobreiros, agora estamos a falar daqueles que o ICNF nos disse, quase 1 milhar de sobreiros, para se fazer a central fotovoltaica, bem como era ou não necessário proceder à deslocação de terras para que esta central fosse colocada. Mas, segundo os mapas que fomos vendo até da Google, como o Sr. Ministro provavelmente terá visto, mostram-nos que à data deste abate maciço e indiscriminado de animais,
Já tínhamos uma terraplanagem autêntica, porque aquilo que era a Torre Bela um ano antes já não existia na prática. Esta movimentação de terrenos, este abate das árvores, tudo aquilo que eram as condições para a instalação desta central fotovoltaica já estavam na prática a ser implementadas naquela herdade. E tornava-se ou não insustentável a manutenção destes animais, porque nós não podemos separar, com todo o respeito, a questão da central fotovoltaica do que aconteceu na Torre Bela. Pode ter sido os piores métodos possíveis para o fazer, mas muitas vezes o que parece é que, em nome daquilo que é o ambiente e de novas formas de produção de energia, nós estamos a destruir, por outro lado, patrimónios importantíssimos. E gostava de saber até que ponto é que, se nesta situação toda foi tido em conta o peso relativo de ambas as realidades. A Torre Bela é sem dúvida uma herdade com ótimas condições e características para a prática agrícola, mas a verdade é sustentável, bem como para manter uma reserva de caça sustentável, mas a verdade é que a forma mais lucrativa que todos nos dizem naquela região, que já não é a primeira, como sabe, Sr. Ministro, vamos em várias centrais, é que aquele concelho corre o risco de se tornar uma central fotovoltaica gigante. E em nome do ambiente e da preservação da biodiversidade, do território, das espécies, esta é a única solução. Não se criou com isto condições, com uma das condições do ambiente, não se criou aqui uma condição impossível de manter a biodiversidade. Isto é importante que se diga. Já agora, Sr. Ministro, gostava que nos esclarecesse como é que está o ponto de situação da suspensão da licença da APA. Isso, entretanto, já está, porque a notícia que vamos tendo do impacto ambiental, as notícias que vamos tendo é que, entretanto, está a ser retomado. Gostava que nos esclarecesse depois, Sr. Ministro, naturalmente, sobre esta questão. E depois, finalmente, de uma maneira muito telegráfica, ainda agora ouvimos o Sr. Ministro anunciar a transferência de uma série de competências para o ICNF. Porque a DGAV perde as competências dos animais de companhia em virtude de um incidente, quando por acaso a DGAV foi a única que atuou nesse incidente, não teve, foi a colaboração do autarca local, como o Sr. Ministro saberá, e temos um ICNF, quando foi ouvido aqui, diz não tem meios, não tem condições, não tem ferramentas. Sr. Ministro, é este CNF que nem sequer tem condições para vigiar uma herdade da Torre Bela, que vai passar a ter uma série de competências que não está preparado, que historicamente não tem com ele e que inclusive todos os especialistas dizem que é um retrocesso civilizacional e, portanto, vai persistir neste erro. Nós sabemos que forças políticas como o PAN estão muito satisfeitos, mas, de facto, mais ninguém está satisfeito. E finalmente, Sr. Ministro, pode garantir-nos que não vai haver central fotovoltaica na Torre Bela e que com isso não teremos a justificação de tudo aquilo que aqui aconteceu e não devia ter acontecido? Muito obrigada.